Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aos nossos canais, o canal oficial do Instituto Fabiano Pires lá no Instagram e também o nosso novo canal Bate-Papo com Eles. Nós estamos aqui numa sequência de vídeos relacionados à saúde do homem e hoje eu quero tratar um pouquinho com vocês sobre obesidade e diabetes. Esses problemas estão interligados porque normalmente o desenvolvimento da diabetes quase sempre é um problema recorrente das pessoas que têm uma alimentação muito ruim. É mais que evidente que a diabetes ela pode ser aí dividida pelo menos de maneira mais comum na diabetes tipo 1 e na diabetes tipo 2, que eu já falo para você. Apesar de que existe também a diabetes gestacional e agora os médicos já falam na diabetes tipo 3, que nós não vamos entrar no mérito dela nesse momento. Mas, infelizmente, ao que tudo indica, segundo os nossos dados do IBGE e segundo aquilo que nós estamos acompanhando todos os dias por estudos e estatísticas, nós estamos vivendo um momento muito difícil, porque, na verdade, 6 entre 10 brasileiros estão com peso acima do seu normal. Ou seja, 60% aproximadamente da população brasileira está fora de um peso ideal. O que isso significa? Significa que essas pessoas estão tendo uma qualidade de vida muito ruim, normalmente um estilo de vida que não leva elas a terem saúde, e isso vai gerando não apenas a obesidade, mas também vai trazendo consigo uma série de possibilidades de outras enfermidades, sejam advindas da obesidade ou não. E aí nós precisamos tomar cuidado com essas questões, porque na verdade há muita gente literalmente fazendo, aliás, com elas está acontecendo aquilo que a gente costuma dizer em adágio popular. A pessoa está morrendo pela boca, não é? É como se fosse um peixe que literalmente fosse pego pela comida. Por quê? Porque essas pessoas estão fazendo com que o seu organismo seja tão judiado no seu dia a dia que, infelizmente, isso vai causando uma série de transtornos internos que em algum momento vai vir à tona. Eu costumo dizer de maneira até, de certa forma, brincalhona, mas é verdade, não há nada nesse mundo que possa ser mais vingativo do que o corpo. A gente judia dele até o momento que ele diz assim, não suporto mais, eu vou cobrar de você o que você fez comigo. E eu vou dizer para você com todas as letras, o corpo cobra mesmo. Então, eu gostaria que você se apercebesse disso. Fora o fato de que as pessoas que estão muito acima do peso, elas não têm apenas essa gordura subcutânea que fica embaixo da pele, mas as pessoas costumam ter também muita gordura visceral, que é aquelas que recobrem as vísceras, então recobre intestino, recobre fígado, recobre baço e daí por diante, inclusive o coração fica todo envolvido com gordura. E isso é muito ruim, repito, isso vai literalmente matando a pessoa aos poucos, não é? Então, quando a pessoa ela vai tendo essa dificuldade de maneira muito recorrente na sua vida, de um aumento de peso muito grande, principalmente por conta desse excesso de comidas erradas que vai comendo, ela pode desenvolver, dentre tantas doenças, a diabetes. A diabetes tipo 1 ela é de origem genética, quando a gente chama até de uma doença autoimune, quando o próprio corpo se ataca. Então o organismo, as células de defesa atacam as células que produzem insulina, que é o hormônio que conduz aí literalmente o nosso açúcar, né, para as nossas células, ou a glicose para as células. E aí, como essas células que produzem insulina não conseguem produzir essa insulina no dia a dia de maneira convencional, a pessoa começa a ter excesso de glicose no sangue e isso leva então a pessoa para o quadro de diabetes tipo 1, né? E aí a pessoa tem que tomar insulina todos os dias, senão ela vai ter um piripaque. Já a diabetes tipo 2, ela não é de origem genética. A diabetes tipo 2, ela é uma doença que é desenvolvida pelas pessoas e é comportamental. Então não existe essa ideia de que, minha bisavó foi diabética, minha avó foi diabética, minha mãe é diabética, eu tenho que ser diabética. Não. Na verdade, normalmente as pessoas adquirem a diabetes tipo 2 por conta de comportamentos ruins. Repito, o que já falei em vídeos anteriores. Excesso de carboidratos, principalmente farinha de trigo, tudo que contém farinha de trigo, pão, bolo, biscoito, sanduíche, pizza, bolacha, tudo que tem farinha de trigo. O excesso de processados e ultraprocessados e o excesso de açúcares, não importa de onde venha. Inclusive até do excesso de sucos naturais também. E aí isso vai fazendo com que haja uma carga tão grande de glicemia que o pâncreas entra em pane para produzir literalmente aí a insulina que deveria. E como ele não consegue, começa a gerar resistência insulínica. Gerando resistência insulínica vem então a diabetes tipo 2. E aí, só para aqueles que não sabem, a diabetes tipo 2, o nosso índice de glicose no organismo tem que estar normal em jejum entre 70 e 99. Entre 100 e 125 a pessoa está na casa de uma pré-diabetes. E acima de 125 a pessoa já tem uma diabetes.
Como é que você faz para que você possa detectar isso? Fazendo os exames corriqueiros, principalmente de sangue, tá? É onde você vai descobrir como é que está a sua glicemia. E se você descobrir que está com pré-diabetes ou diabetes, aí você tem que, se for diabetes tipo 1, que ela é genética, e normalmente é descoberta um pouquinho mais cedo na vida, então aí nesse caso tem que ser tratado por um médico que vai indicar a insulina correta para os períodos do dia de maneira correta também. Já a diabetes tipo 2 é mudança de comportamento, é parar de comer o que não presta, é fazer atividade física, é dormir de maneira mais, que descanse mais o corpo e ao mesmo tempo você também passar a ter as emoções um pouquinho mais controladas. Pessoas ansiosas e estressadas aumenta a produção de um hormônio chamado cortisol, que consequentemente vai gerar uma certa bagunça aí no organismo, vai aumentar a produção de insulina, vai dar mais resistência insulínica e o problema vai se agravando. Então, eu queria que você se cuidasse. Há muita gente, por exemplo, com problema da diabetes tipo 2, com agravamentos. Os agravamentos são, dentre tantos, infarto, AVC, falência renal, que leva a pessoa para hemodiálise, retinopatia diabética, que seria justamente a perca da visão, amputação de membros inferiores, porque a pessoa começa a ter dificuldade circulatória, problemas de pele, má cicatrização, dificuldade de libido, a pessoa vai perdendo o desejo pela vida íntimo sexual e também disfunção erétil. Então, tudo isso está interligado com a diabetes. Se você já está no quadro de pré ou já é um diabético, você precisa se cuidar. Por que não mudar seu estilo de vida, uma vez que você pode ter uma vida extraordinária se simplesmente você literalmente der aí uma volta de 180 graus. Se você está aí nessa direção, volte justamente para que você tenha uma vida abundante, uma vida plena, tá bom? Fica a dica do Dr. Fabiano Pires.